Você trabalhou também, Bajo, com uma das figuras, como é que vamos dizer, mais peculiares do rádio beltronense também. Bota peculiar nisso. Que hoje está na televisão, né? Que é o Neri de Melo Parangolé. Que além de ser um comunicador, apresentar plantão policial na época, ele também era um excelente imitador, né? Ele tinha imitações que eram tão boas que, assim, pelo rádio você não sabia, a gente que estava ouvindo não sabia se era o personagem que estava ali, se era o Neri imitando ou se era a pessoa realmente que estava no rádio. Verdade. E tinha algumas novidades, algumas coisas engraçadas, assim. Uma das melhores imitações, para mim, talvez a mais marcante, era o Padre Afonso, que ele fazia, né? O Padre Afonso é uma figura real aqui, né? Muita gente conheceu, que por ser belga tinha um sotaque muito característico, né? Então tem muita piada envolvendo o Padre Afonso, muita imitação dele, mas a que o Neri de Melo fazia era incomparável, era ele, era o padre falando. Olha, se você ouvisse o Parangolé imitando o Padre Afonso, ele estivesse numa outra sala, você ouvindo sua voz, você teria a nítida impressão que era o Padre Afonso. Você teria certeza. Até o Padre Afonso, você dizia aquele jeito dele peculiar, filho Parangolé. Você pode me imitar. Mas o Parangolé é um talento fantástico. É um menino, tem uma história linda. Até se um dia vocês puderem entrevistá-lo, vocês vão ver que é impressionante a história dele. Ele era um menino muito humilde, ele morava lá no fundo do São Miguel. E a obsessão que ele tinha... Esse tinha obsessão por rádio. Eu nunca tinha pensado em trabalhar em rádio. Esse tinha obsessão. E ele vinha de manhã bem cedinho direto lá na Rádio Educadora. O tempo que o diretor apresentava o programa Onda Rural lá na Educadora, de manhã cedo, abria a rádio. E ele ficava lá pedindo para falar, para ter um espacinho e tal, para contar uma piada e tal, coisa assim. E o diretor gradativamente foi abrindo algum espacinho para ele. O seu Domingos Bertaioli, que era uma pessoa muito querida, mas era aquele gringão meio duro, assim, chegava lá, tocava para ele. Tá aqui não! Ele saía, né? E outro dia ele estava do lado. E sem vontade de cantar uma bela canção. E ele tinha uma bicicleta que ele chamava de Jurema, né? Que era aquela bicicletinha que ele vinha. E ele... Até hoje o Parangolé comprou um avião, né? Eu sei. Tem um avião. Olha só. Tem um avião. E ele é apaixonado por aviação. E ele tem um aviãozinho, quando ele comprou o avião, ele botou a foto da Jurema e do avião dele. Realizando sonhos, né? Primeiro foi a Jurema, depois era um sonho de ter um avião. E ele legal, não sabia. Ele tem avião, ele é muito participativo lá no Aeroclube de Cascavel. E ele... Todo final de semana ele voa, às vezes ele vem até de avião para Beltrão, né? Um avião de pequeno porte, mas ele vem para cá. Enfim, o Parangolé é um vencedor, a história dele é maravilhosa. Inclusive esse apelido Parangolé fui eu que dei. No livro ele recorda isso, ele reconhece, sempre ele fala. Ele fez uma palestra pra gente que no mês de maio, e ele até citou que fui eu o padrinho dele, o Parangolé. E é estranho, tem coisas que eu fiz que pelo amor de Deus. O Parangolé me convidou para ser padrinho de crisma dele, sabe? Quando ele era... Eu falei, Parangolé, é o seguinte, eu tava numa fase meio complicada ali e tal. Eu digo, eu não sou exemplo para ninguém, Parangolé. Sei lá, você tem que ter um padrinho, uma pessoa que seja um exemplo para ti, uma pessoa que possa te ajudar. E eu financeiramente não estava bem na época também. Não que esteja tão bem hoje, mas na época estava bem pior. Tá melhor. Hoje está melhor. Mais tranquilo. Mais tranquilo. E tem que ser alguém que possa te ajudar, se você precisar um dia, coisa e tal. Digo, convida alguém que possa ser mais útil para você como padrinho. E ele, tá bom. Daí foi lá e convidou o Ivo Santos. O Ivo Santos, falecido Ivo Gordo na época, né? Que acabou sendo o padrinho dele. E, enfim, daí ele sempre me diz, pô, você não quis ser meu padrinho, né? Digo, pois é. Ele te joga essa na cara. Ele briga comigo até hoje. E eu digo, mas que coisa. Ficou um rancorzinho. Ficou uma mágoa. Exato. Mas enfim, eu acho que o Parangolé, Luciano, se tivesse uma produção por trás dele e oportunidade, o Parangolé é muito melhor que Ratinho. Muito mais criativo que Ratinho. O Ratinho pai, no caso, que está no SBT. Sim. Eu conheci o Ratinho na época das Vacas Magras, apresentando, ele era o locutor oficial do Richa pai, do José Richa, nos anos 80 ali.
nos comícios e tal. Uma vez jantamos com ele ali em Renascença. Ele era um cara totalmente sem expressão. Era um de nós, digamos assim. Sim. Do rádio, sem nenhum. E hoje ele é um milionário, um dos grandes, né, comunicadores do país, um homem muito rico. Mas, enfim, eu acho que o Parangolé ele é muito mais criativo que o Ratinho, que alguns desses comunicadores que estão em grandes emissoras de TV. Ele tem uma capacidade de improviso fantástica. Ele conta uma história, ele imitava fantasticamente bem também, além do Padre Afonso, o Seu Agenor Almeida. O Seu Agenor Almeida ele imitava também de uma forma maravilhosa. Ele imitava o falecido bispo Dom Agostinho Sartori. Eu não sei se chegou a lembrar da voz dele. Eu lembro. O Dom Agostinho Sartori tinha uma voz assim bem calma, né? Meus queridos diocesanos da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão. Ele falava mais ou menos assim, né? E o Parangolé disse que um dia estava vindo o Padre Afonso, ou o Padre Natalício, que era assessor do bispo, e o bispo estavam vindo de Palmas para Beltrão. E de repente, não sei por que cargas d'água, estava o Parangolé imitando o rádio, lá na rádio, ao vivo, né? E o bispo se virou, o São Agostinho se virou pro Padre Natalício e falou: mas eu não lembro de ter dado essa entrevista pra Rádio Educadora. Até ele próprio achou que era ele, né? Eu lembro que vocês levavam que o Parangolé imitava o Padre Afonso nas transmissões esportivas. Aí tinha um comentário do Padre Afonso. O comentário do Padre Afonso. Era muito engraçado. E ali, quando a Rádio Educadora mudou para o prédio novo, onde está hoje, do outro lado da rua, tinha um ponto de ônibus, não sei se tem até hoje ali na esquina da Porto Alegre com a Antonina, na esquina da Índia ali, enfim. Tem. Acho que tem um ponto de ônibus. Indiano. Daí, às vezes a gente estava lá na redação, e a janela da redação dava para a rua ali, né? Sim. E a gente estava lá na redação e o Parangolé ia na janela e começava a dublar. Ele enxergava duas velhinhas conversando lá embaixo e ele começava a imaginar o papo delas e começava a dublar, sabe? Mas ele falava coisas incríveis, sabe? Às vezes quando ele levava ele conosco nas transmissões esportivas, ele via alguém de bicicleta na beira da estrada. Pois é, hoje eu vou lá na casa do compadre, filar um almoço lá, tá? Ele disse que ia matar uma galinha gorda lá, sabe? Ele ficava inventando diálogos assim do nada. Muito criativo, O Parangolé é impressionante, ele tem uma criatividade fantástica. Eu admiro muito o Parangolé. Que legal. É um dos personagens marcantes da imprensa beltranense que hoje está em Cascavel. Hoje ele apresenta o programa de televisão, né? TV Tarobá. Já passou pelo SBT. E agora está no Tarobá novamente. Na manhã ali tem um programa dele.